Bom, pessoal, espero que vocês já tenham visto a primeira parte dessa aula, né? Vamos agora para a segunda parte, onde nós faremos a simulação dessa partida indireta com aceleração rotórica, tá? Aqui nós temos o nosso diagrama de força, né? O nosso diagrama de potência, e nele a gente consegue identificar, né, mais uma vez, todas as proteções, né? Fusível, disjuntor, relé térmico. E aqui a gente tem o nosso motor. Como eu falei aqui, ele costuma ter dois anéis, né? O primeiro indicando a alimentação do estator e o segundo indicando a alimentação do rotor, tá? Os enrolamentos, né? Como que funciona a partida desse motor? Vocês percebem que é uma partida bem simples, né? A parte de comando dele. E aqui o que a gente tem? Nós vamos fazer essa partida utilizando bancos fixos de resistores, justamente devido à facilidade de temporização dessa partida, né? Sem a necessidade de uma partida manual. Então, nós temos bancos fixos de resistores aqui. E aí, inicialmente, como esse motor ele vai ser acionado assim que a gente fecha a K3. Fechamos K3, já estamos jogando a alimentação trifásica aqui no estator, né? E aí K2 e K1 estão abertos, né? Então, o resistor R2 e o resistor R1 estão aqui em série com o meu circuito de rotor, né? E tem um curto aqui no final. Como que seria isso internamente? Vamos lembrar aqui, né? Internamente esse meu rotor, ele é fechado em estrela, tá? Então tem aqui as bobinas dele. E aí a gente vai ter aqui, ó, por fase, nós vamos conectar aqui uma resistência, né? Neste caso, na verdade, nós temos duas resistências conectadas, né? O banco R2 e o banco R1. E nos terminais dessas resistências, nós estamos dando aqui um curto, tá? Então, nós temos aqui um caminho fechado para a corrente induzida circular. Então, esse meu conjunto aqui, primeiro, seria o R1, né? E esse meu segundo conjunto aqui seria o R2. Então, a minha resistência de rotor, neste momento, ela passa a ser a total, né? Ela passa a ser a própria resistência de rotor, que já existia, né? A resistência dos enrolamentos da bobina do rotor, mais R1 mais R2, tá? Aí, passa um determinado tempo, nós vamos fechar este contator K1. Quando a gente fecha K1 aqui, ó, eu estou dando um curto entre esses três terminais. Então, a corrente que desce por aqui, agora, ela vai preferir passar por aqui, porque é um caminho de mais baixa impedância, né? Então, essa resistência, na verdade, ela está sendo desconectada do circuito. Então, eu estou saindo com a minha R1, agora a minha resistência de rotor total é a própria resistência de rotor mais o R2. Passou um determinado tempo, novamente, né? A gente vai fechar esse contator K2 aqui, tá? Esse R2 aqui agora vai ser desconectado, porque a corrente agora vai preferir este caminho de baixa impedância e a gente está eliminando R2. Então, a minha resistência total do rotor ela passa a ser igual à resistência interna dele somente, né? Então, isso aqui significa que o meu motor está operando em condições nominais. Então, perceba que em condições nominais, K3 e K2 estão fechados, né? K1 pode estar fechado ou pode estar aberto, tanto faz, porque não vai ter mais corrente descendo por aqui. Então, é preferível até que K1 fique aberto, né? Para a gente não desgastar o componente, aí não reduzir a sua vida útil a longo prazo, tá? Quando a gente olha o nosso circuito de comando, a gente tem aqui todas as proteções presentes, né? Disjuntor, fusível, contato auxiliar do relé térmico, botoeira de emergência tipo cogumelo com retenção, né? A gente tem aqui um botão S0 para desligar o motor em qualquer situação. Nós temos o botão S1 que dá a partida no motor energizando o K3. Então, assim que eu aperto S1, eu ligo o K3 e aí eu tenho um selo aqui em K3, né? E aí eu vou utilizar dois temporizadores, D1 e D2, para fazer o acionamento das bobinas de K1 e de K2. Esses temporizadores são temporizadores on delay, ou seja, eles têm retardo na energização. Então, como que funciona? Quando eu aperto S1, eu fecho o K3, né? Eu alimento o K3, estou com um selo aqui, né? Esse K3 está selado, então o K3 fica selado. Vale lembrar que o motor, enquanto o motor está funcionando, o K3 tem que estar fechado. Então isso aqui, esse selo aqui só vai ser quebrado quando eu apertar o meu botão desliga aqui, né? Com o K3 fechado, então, se o meu K2 não estiver alimentado, que seria o último
contador, o último contator que vai eliminar todas as resistências do circuito, eu vou alimentar a bobina de D1 e vou começar a contagem. Vamos supor que fosse 5 segundos. Então vai 1, 2, 3, 4. E nada acontece aqui com os meus contatos, o bloco de contatos de D1, né? Quando passa 5 segundos, esse meu contato de 15 e 16, que era normalmente fechado, ele abre, né? E o 15 e 18, que era normalmente aberto, fecha. Então, ele fechou e ele vai ficar fechado enquanto tiver energia chegando na bobina de D1. Mas perceba que K3 está fechado e K2 não foi acionado ainda. Eu nem preciso fazer nenhum selo aqui, né? Porque K3 já está selado. Então, K3 está fechado, K2 não está alimentado. Então, passou 5 segundos, por exemplo, esse contato fecha. Na hora que esse contato fecha, ele liga K1. Né? K1 vai desconectar o primeiro bloco de resistências e, ao mesmo tempo, vai energizar o segundo temporizador, D2. E aí, vamos supor que esse D2 vai contar aí novamente 5 segundos. Né? Quando passou 5 segundos, o bloco de contatos de D2 também vai mudar o seu estado. Tá? Perceba que essa alimentação dele vai continuar ligada, porque esse cara continua alimentado, porque K3 está selado e K2 ainda não foi ligado. Só que quando eu ligo D2, eu ligo K2 e selo K2. Né? Então eu liguei K2, selei K2. Por que é importante eu selar K2? Porque quando eu ligar K2, esse cara vai abrir. No que esse cara abrir, ele vai desligar D1. No que ele desliga D1, esse cara volta para a posição fechada. Né? Ele abre esse contato 15 e 18. Se ele abre, ele desliga K1, né? E desliga D2. Então esse contato abre, mas agora eu permaneço com K2 selado. Fico com K2 e com K3 selado. O meu motor está em condições nominais de operação e só vai ser desligado através do meu botão S0. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Bom, pessoal, então eu tenho aqui, né, o meu circuito de potência, que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos abaixar um pouquinho aqui para a gente conseguir enxergar tudo, né, com meus dois bancos de resistores e o meu circuito de comando aqui. Vamos dar um play para a gente ver ele funcionando. Então eu vou fechar o disjuntor de potência, vou fechar o disjuntor de comando, né, e vou dar a partida no meu motor. O meu disjuntor vai contar, eu configurei 2 segundos, 1, 0. Quando ele fechar, quando passar esse tempo, ele vai mudar esse estado, vai ligar K1, fechei esse contador, agora essa minha resistência está desconectada do circuito e o meu segundo temporizador está contando. Mais 2 segundos, né? Contou, ele vai fechar esse contato, vai selar K2, K2 vai abrir esse contato, desligando o meu disjuntor. Né? Então agora K2 está fechado, né? E o meu motor ele continua girando em condições nominais. Perceba aqui algumas informações importantes. Eu não mantenho o K1 fechado, né? Ele poderia estar fechado, mas isso vai desgastar a vida do meu componente. E eu não mantenho nenhum dos temporizadores alimentados pelo mesmo motivo, não há necessidade. Né? Então eu só tenho nesse momento K3 e K2 alimentados, tá? K3 e K2. E o meu motor está sempre no mesmo sentido de giro, não houve a inversão do sentido de giro. Vamos fazer mais uma vez. Ó. Liguei, está girando no sentido anti-horário. Tá? Vou desligar nesse momento. Ó. Desliguei. Antes dele mudar aqui, eu pausei. Né? Vou ligar de novo. Vamos esperar D1 contar. 1, 0. Aí ele vai mudar o estado aqui. Beleza, agora ele está no segundo estágio, né, com o resistor desligado. Vou pausar nesse momento. Desliguei também. A gente precisa lembrar que o meu relé corretado ao energizar, quando eu corto a alimentação dele, ele volta para sua posição de repouso instantaneamente, né, porque não tem retardo ao desligar, somente ao ligar. E finalmente aqui um último teste. Novamente aqui. Vamos dar partida, né, sentido anti-horário. D1 vai mudar. Agora D2 vai ligar K2 e vai desligar K1 e os temporizadores. Tá? Esse motor também poderia ser desligado através do fusível, da proteção de curto-circuito, da proteção de sobrecarga, do botão desliga. Né? Vamos simular aqui um curto. Então, o relé de sobrecarga, quando totalmente fechado, ele corta a alimentação, coisa que a gente já está acostumado. Né?
Ok. Ok, pessoal. Voltando agora, né, para a gente finalizar essa aula, vamos fazer aqui uma análise agora dessa partida indireta com aceleração rotórica e reversão, né? Então, na parte de baixo aqui, ó, eu tenho a mesma configuração que eu tinha antes. A única diferença é que na parte de cima, o meu motor ele pode ser ligado com K3 ou com K4, né? Perceba que K3 joga a fase RST no meu motor e K4 troca a fase R com a fase S. Então ele joga S, R, T. Invertir duas fases, meu motor vai girar no sentido anti-horário, tá? Então essa é a única diferença. Quando a gente olha aqui no meu circuito de comando, essa parte daqui para cá é exatamente igual, tá? Então isso aqui é exatamente igual ao anterior. E a diferença mora aqui, ó. Perceba, isso daqui ó, a gente também já está muito acostumado a ver. É o acionamento com selo de K3, o acionamento com selo de K4. Nós temos aqui o intertravamento magnético e o intertravamento mecânico e o intertravamento magnético. Como o meu selo está englobando o intertravamento mecânico, então essa aqui é uma reversão indireta, né? Então eu inverto o sentido de giro do meu motor de forma indireta. Poderia ser feito de forma direta também, mas aqui eu optei por forma indireta. Se esse selo tivesse aqui, ó, de forma que o meu intertravamento mecânico tivesse para fora do selo, seria uma reversão direta. Vale lembrar que K3 tem que estar intertravado com K4 para não ocorrer aí o curto-circuito entre duas fases. Então, quando a gente apertar S1, meu motor vai girar no sentido anti-horário. Quando a gente apertar S2, ele vai girar no sentido horário, né? E aí vai ter aqui o princípio de funcionamento exatamente igual do acionamento dos temporizadores. E o S0 ou as proteções vão desligar o meu motor em qualquer condição. Vamos ver isso aqui agora no K de cima. Bom, pessoal, está aqui, né, o meu circuito de potência, como a gente havia comentado, K3 e K4. Vamos agora focar no nosso circuito de comando para a gente ver o acionamento, né? Fechar aqui o disjuntor. K1, K2, ok. Vou apertar S1, vai funcionar exatamente igual, né, ao anterior. Fechou K3. Aí aqui, ó, eu estou usando o contato de K3 que está selado para alimentar o temporizador D1. Ele vai começar a contar. O meu motor já está girando no sentido anti-horário. Passou D1, cortou R1 através do contador K1. Agora D2 está contando, né? Passou o tempo de D2, ele vai cortar o banco R2 através aqui do fechamento de K2. Então, meu motor está girando no sentido anti-horário. Vamos desligar ele de uma forma diferente aqui, ó. Vamos simular um curto-circuito aqui nos... antes de simular um curto-circuito, não consigo fazer o acionamento no outro sentido de giro, porque tem o meu intertravamento magnético apenas, né? Vamos simular aqui um curto nos fusíveis, né, do meu motor. Esse curto do meu fusível motor desliga o motor, mas ele não tem ação sobre o meu circuito de comando, tá? Só que se a gente tem um curto aqui no meu circuito de comando também, ele desliga o meu motor, tá? Ok. Aqui agora vamos fazer acionamento por S2. Agora meu motor vai girar no sentido contrário. Perceba que ele está no sentido horário. O acionamento aqui através do contato de K4 aqui, mesma coisa, né? Vai fechar D1, depois vai fechar D2. Eu não consigo fazer o acionamento pelo sentido anti-horário, né? Por causa do meu intertravamento magnético. E novamente o meu botão desliga, vai desligar ele em qualquer condição. Vou desligar mais rápido aqui porque a gente já viu ele funcionando. Tá bom, pessoal? Voltando para o slide agora. Por fim, a gente chega aí no dimensionamento para a partida com aceleração rotórica. A gente precisa lembrar que essa partida ela é suavizada através da inserção de resistências no meu circuito de rotor. Então, quando a gente vai dimensionar o nosso elemento magnético do disjuntor e o fusível, a gente tem que pensar sempre na corrente de partilha. Essa corrente ela vai ser suavizada dependendo do valor de resistência total que você insere no seu circuito. Já o elemento térmico do disjuntor e o elemento térmico e o relé térmico, que vão ser dimensionados para a corrente nominal do motor,
não precisa preocupar com corrente de partida, apenas com condição nominal que não se altera, né? levando sempre em consideração o fator de serviço. Só que a gente precisa fazer uma análise dos parâmetros dessa máquina, né, que pode ser feita através do circuito equivalente, para a gente determinar qual é a corrente de K1 e a corrente de K2. Tá? Então, essa não é uma análise trivial, nós não vamos nos aprofundar aqui na análise do circuito equivalente, dos parâmetros da máquina, dos ensaios para determinar esses parâmetros. Vocês têm acesso a esse material aí através de outros videoaulas desse canal, tá? Então fica como sugestão aí que vocês verifiquem este circuito equivalente aí e vejam como é que a gente poderia, por exemplo, calcular, dimensionar essas resistências aí em função dos parâmetros da máquina, tá bom? Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de todos, né? E até a próxima aula.